Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje continuaremos aqui na nossa dinâmica de repetitividade, na nossa leitura paulatina do livro de Êxodo. Continuaremos no capítulo 9, tá joia? Mas antes de continuar com a leitura, eu gostaria de fazer uma oração em reverência à palavra. Vamos orar? Querido Deus, poderoso Senhor, ó nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te bendizemos por esse dia que o Senhor nos abençoou. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, nos mínimos detalhes. Obrigado pelas lutas, obrigado pelas vitórias. Pai, eu te peço perdão pelas minhas falhas. Está aqui a tua palavra, o qual nós iremos ler. Que a tua palavra encontre em nosso coração repouso e que assim possa fazer de acordo à tua vontade. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos dar continuidade ao capítulo 9, tá bom? Êxodo 9. Aqui está o meu bibliômetro. Faremos algo melhor, compreensível aí para o nosso público mais jovem, né? Eu quero dar boas-vindas aí, pessoal entre 18, 30, 45, 65 anos, são os nossos telespectadores, né? Gostaria também de pedir a você, caso esse canal esteja te ajudando, o nome desse canal é Empreenda-se, para que você possa ter aí um crescimento na sua vida espiritual. É como eu uso a palavra para que eu possa ser direcionada, né, através aí da palavra de Deus. É como eu creio, tá? Então, se você está aqui nesse canal, se você for novo ou novata aqui, por gentileza, se inscreva e também compartilhe o nosso canal, compartilhe da palavra, né? Porque não só para a gente, mas que estamos aqui ouvindo agora, mas também para quem vier a ouvir, né? Quem sabe esse vídeo venha alcançar mais pessoas e pessoas que possam ser curadas através da palavra de Deus, tá bom? Bom, vamos lá para a leitura. Capítulo 9 do livro de Êxodo. A praga da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Novamente aqui, Moisés encorajando Faraó a deixar o povo ir. E novamente Deus dando a ordem de fazer separação entre os seus filhos, entre o povo de Israel e os egípcios. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E o Senhor fez essas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Está exatamente aqui, como se fosse uma palavrinha infantil, né? E todo o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreu nenhum. E repetiu novamente aqui no versículo 7. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios de cinza
E Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Então já viria uma outra praga, olha, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios de cinzas do forno, e Moisés a espalhe para o céu, aos olhos de Faraó, e tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra no Egito. E eles tomaram a cinza no forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu e tornou em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e nos gados. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. No versículo 13, as ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro Deus como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui Deus está deixando claro o porquê dessa insistência, né, em pedir a Faraó que deixe o povo ir. Porque veja bem, só de você pensar no poder de Deus, o que Deus poderia fazer, né? Se a gente não está falando de um Deus de amor grandioso, um Deus de benevolência, de muitas misericórdias, né? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é infinita. O poder de Deus, ele poderia simplesmente chegar, levantar aquele cajado através de Moisés mesmo e destruir com Faraó. E já levantar o cajado ali e já deixar o povo ir. Porém, Deus anunciou aqui o motivo dessa insistência, né? O motivo do amor dele, né? Tu ainda te levantas contra o meu povo para não deixar ir? Ou seja, Deus deixou claro aqui para ele, ó, mas deveras para isso te mantive. Ou seja, Deus deixou claro que está mantendo a vida de Faraó, que não queria, não quer em momento algum exterminar com eles de pronto, né? Já chegar e exterminar com a vida de Faraó. Pelo contrário, mostrou a misericórdia e a benevolência dele. E aí no 17º ele pergunta assim: Tu te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi anunciado e que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido às casas, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e seu gado para as casas. Mas aquele que não temia, aplicando a palavra do Senhor no seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Algo novo já estava acontecendo aqui. Os servos de Faraó, alguns recolheram os seus gados dentro das casas, ou seja, temiam e obedeciam à voz do Senhor e aplicaram a palavra. Já outros que deixaram seus gados por lá de fora não temiam e nem aplicavam a palavra do Senhor. Então, o que aconteceu? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo e toda a terra do Egito. E Moisés estendeu
a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva. Fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado, entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a palavra feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gozém, aonde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Novamente aqui, né, Deus afirma a separação entre os filhos de Israel e os egípcios. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: Dessa vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo, nós somos ímpios. Olha, então ele já começou a se ver, a identificar, né? Faraó começou a identificar algo aqui entre ele e o seu povo. Orai ao Senhor, pois que basta, para que haja mais trovões. No 28º, orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus em Saraiva. Eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Então disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões cessarão e não haverão mais Saraiva. Porém, saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos seus servos, eu sei que ainda não teme diante de Deus. Ou seja, Moisés já havia captado ali, já, né, pelas experiências que ele estava passando, provavelmente ele já notou em Faraó que ele continuava mentindo, continuava se enganando e enganando o povo de Deus. Todavia, quanto a ti e aos seus servos, eu sei que ainda não temes diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés a Faraó na cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Gente, Deus é tão detalhista, você está vendo aqui, ó, que inclusive tudo o que havia de plantação, o que estava encoberto não foi ferido, mas o que já havia nascido, tudo foi danificado pela saraiva. Vendo Faraó que não cessou, vendo Faraó que cessou a chuva, 34º e 35º. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. 35º e último versículo. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Quanto mais Deus mostrava o seu amor, quanto mais Deus mostrava a sua benevolência, quanto mais Deus mostrava o seu poder, mais orgulhoso e presunçoso, enganador ficava o coração de Faraó. Então, a gente termina aqui a leitura do 9º capítulo. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite. Tchau, tchau.